Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 12 de janeiro. Nós estamos iniciando mais uma semana na presença de Deus e nas mãos dele nós vamos colocar o nosso trabalho, as nossas preocupações, também as angústias da nossa alma e os nossos sonhos e projetos, porque nós confiamos no Senhor. A palavra de hoje é do livro de São Marcos, no primeiro capítulo. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes, ao ouvirmos o relato do convite de Jesus aos primeiros apóstolos, que eram pescadores, e na cena de hoje eles estavam arrumando as redes depois de uma noite de pesca, nós temos quase que automaticamente a tentação de pensar que eles, ao conhecerem Jesus, deixaram de pescar, deixaram a história que eles tinham com a pesca e com o mar a partir daquele encontro com o Senhor. Como se seguir Jesus significasse abandonar aquilo que eram, aquilo que sabiam fazer, aquilo que havia sustentado a própria vida até ali. Só que não foi isso que aconteceu. Basta continuar lendo os evangelhos para perceber que esses homens, eles voltam ao mar, eles lançam novamente as redes e eles seguem vivendo da pesca. Em muitas dessas cenas o próprio Jesus está com eles. Isso nos obriga a levar o texto a sério e a não espiritualizá-lo rápido demais, porque se eles continuaram pescadores, então o gesto de deixar as redes, deixar os barcos, precisa significar uma outra coisa. E é sobre isso que hoje eu quero conversar com você. Rede barco era aquilo que organizava a vida deles. Era dali que vinha o sustento. Era a partir dali que se pensava o amanhã e era ali que se concentrava a segurança deles e das suas famílias. A pesca, então, não era apenas um trabalho. Era o eixo em torno do qual a existência girava e se firmava. Por isso, quando o Evangelho ele fala em deixar redes e barcos, ele não está falando de profissão. Ele está falando de fundamento de vida, porque todos nós, você e eu, nós precisamos de um fundamento para a nossa existência. E daí eu já pergunto para você, qual é o fundamento da sua vida? Onde a sua vida está sustentada? Todo ser humano ele constrói a vida apoiado em alguma coisa. Para muitos é o trabalho, para outros é o dinheiro, para outros é a fama, o controle, o planejamento, a sensação de estar sempre no comando. Essas coisas como um todo, elas não são ruins, elas são necessárias. O problema começa quando elas passam a carregar um peso que não conseguem sustentar a própria vida. A rede aguenta peixe, mas ela não foi feita para sustentar a vida toda de alguém. E mesmo assim, quantas vezes nós insistimos em colocar na rede da nossa vida o peso de sentido, o peso da segurança, o peso do futuro, e depois nos perguntamos por que essa rede não aguenta a nossa própria vida? Por que o coração está vazio? Por que o horizonte não tem mais sentido e não impulsiona mais os nossos passos? É exatamente isso que o chamado de Jesus hoje vem organizar, ou melhor, reorganizar a nossa própria vida. Porque Jesus não pede que aqueles homens abandonem o mar, nem que deixem de fazer o que sempre fizeram. Ele toca em algo muito mais profundo, o lugar onde a vida se firma. Eles continuam pescadores, eles continuam trabalhando, eles continuam lançando as redes, inclusive continuam enfrentando o mar que era imprevisível. O que muda é que a vida já não depende exclusivamente do que conseguem tirar da água. O trabalho continua sendo importante, mas deixa de ser absoluto. O resultado, ele continua sendo necessário, mas ele deixa de ser decisivo. A pessoa segue vivendo, se esforçando, lutando, mas já não coloca a própria segurança, o próprio valor, o próprio sentido no que consegue controlar. E quando isso acontece, a vida fica mais firme por dentro, inclusive nos dias em que a rede ela volta vazia. Então tome cuidado onde você sustenta a sua vida. Se você sustenta apenas nas redes, na sua capacidade de lançar ao mar, pode ser que aos poucos a vida perca um pouco o horizonte
o sentido, o propósito e você experimente um pouco o vazio existencial. Não nos esqueçamos, Jesus é aquele que dá sentido ao lançar das redes, é Jesus que tranquiliza as águas agitadas do mar. Muitas vezes nós queremos obrar sem o Senhor, e nisto nós perdemos o fundamento da própria vida, e o horizonte se torna escuro e nos provoca medo. Não nos esqueçamos, seguir Jesus não é abandonar e nem negar a própria história, mas é deslocar o eixo da vida e fundamentar toda a nossa existência na palavra do Senhor, colocar Deus como fundamento da nossa história e da nossa vida. Eu acredito que o Evangelho de hoje ele nos ensina algo muito simples, mas também muito exigente. A vida ela não cabe inteira naquilo que nós produzimos, naquilo que nós alcançamos. As redes continuam, o barco continua, o mar continua imprevisível, exigente. O que não pode continuar na nossa vida é a ideia de que o valor da nossa existência depende daquilo que nós conseguimos tirar da água. Porque quando tudo se apoia na rede, cada dia da nossa vida vira uma prova, cada resultado pesa demais e cada falha que a gente comete parece dizer algo sobre aquilo que nós somos. Isto é muito perigoso e a vida se torna muito difícil de ser vivida. Não se experimenta leveza, não se experimenta serenidade. Seguir Jesus não elimina o esforço, não dispensa o trabalho, mas seguir Jesus retira de tudo isso o peso de definir a nossa existência. A pessoa ela continua responsável, sim, comprometida, sim, ela continua lançando as redes com seriedade, mas ela não vive se medindo apenas pelo seu rendimento, porque isso é apequenar a própria existência. O trabalho, meu trabalho, o seu trabalho, tudo isso sustenta o nosso caminho, mas não explica a nossa vida, não dá conta daquilo que nós somos. E acredite, o resultado ajuda a seguir adiante, mas o resultado não diz sobre a pessoa. Quando isso se esclarece dentro da gente, quando a gente vai aprendendo mesmo que batendo a nossa cabeça, o nosso coração fica mais tranquilo, porque o fracasso não nos destrói, o sucesso não nos endurece, porque mesmo com as redes vazias, nós sabemos que o fundamento da nossa vida está no Senhor. Não se esqueça disso. E hoje, mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Meu Deus, eu reconheço o quanto dependo das minhas redes, o quanto muitas vezes eu confundo esforço com valor e resultado com sentido. Eu te peço hoje, me ensina a viver com mais responsabilidade, sem transformar aquilo que eu faço no critério daquilo que eu sou. E quando o meu dia render pouco, que eu não me feche nem me desespere. Quando render muito, que eu não me iluda nem me perca. Coloca a ordem dentro de mim, Senhor, para que eu atravesse esse dia com mais liberdade, com mais verdade, com mais confiança em Ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você eu desejo um excelente dia, boa jornada e até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.